Você acorda de manhã, abre o armário da cozinha e pega aquela caixa colorida de cereal. Talvez seja um cornflakes, talvez um All Bran, ou quem sabe, aquele granola crocante que promete ser natural e saudável. Você despeja no prato, adiciona leite e começa seu dia achando que está fazendo uma escolha inteligente para a sua saúde. Afinal, a caixa diz que é rico em fibras, fortificado com vitaminas e aprovado por nutricionistas. Mas e se eu te contasse que você está comendo, literalmente, lixo industrial? E se eu te dissesse que aquilo que você chama de café da manhã saudável começou sua vida como resíduo descartado de moinhos de grãos no final do século XIX? Hoje, você vai descobrir uma das maiores fraudes da história da alimentação moderna. Uma história sobre como empresários visionários transformaram montanhas de farelo jogado fora em impérios bilionários. Uma história sobre marketing brilhante, ciência duvidosa e um engano tão bem executado que perdura até hoje, mais de 100 anos depois. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga seu café da manhã. Vamos voltar no tempo. Estamos no final do século XIX, na América industrializada. As cidades estão crescendo, as fábricas estão fumegando e a indústria de moagem de grãos está em plena expansão. Milhões de toneladas de trigo, aveia e milho estão sendo processados todos os dias para produzir farinha branca refinada, o produto que todo mundo quer. Mas aqui está o problema. Quando você moe um grão de trigo para extrair a farinha branca, você está pegando apenas o endosperma, a parte interna macia e rica em amido. O resto, o farelo, o germen, as camadas externas, cheias de fibras, tudo isso é separado e jogado fora. E estamos falando de quantidades absurdas. Para cada tonelada de farinha produzida, centenas de quilos de subprodutos eram descartados. Montanhas literais de farelo se acumulavam nos pátios dos moinhos. Algumas vezes, esse material era vendido como ração animal por uma fração do custo. Outras vezes, era simplesmente queimado ou deixado para apodrecer. Era lixo, resíduo industrial sem valor comercial. Ninguém queria aquilo. Mas, então algo começou a mudar. No final do século XIX e início do século XX, uma onda de movimentos de saúde começou a varrer os Estados Unidos. Sanitaristas, reformadores, médicos excêntricos, todos começaram a pregar sobre a importância da digestão saudável, da regularidade intestinal e dos perigos de uma dieta moderna, cheia de alimentos refinados e carnes pesadas. E foi nesse clima que surgiu uma ideia revolucionária. E se aquele farelo descartado, aquela fibra que ninguém queria, fosse exatamente o que as pessoas precisavam para resolver seus problemas digestivos? E se pudéssemos transformar lixo em remédio? Entra em cena John Harvey Kellogg, um médico peculiar que dirigia um sanatório em Battle Creek, Michigan. Kellogg era obcecado por saúde digestiva. Ele acreditava que a maioria das doenças humanas começava no intestino. E ele tinha teorias muito específicas, às vezes bizarras, sobre como corrigir isso. Kellogg experimentava constantemente com dietas diferentes para seus pacientes. Ele queria criar um alimento que fosse fácil de digerir, rico em fibras e que promovesse aquilo que ele chamava de limpeza intestinal. E então, trabalhando com seu irmão Will Keith Kellogg, ele começou a experimentar com grãos. Eles pegavam trigo, ferviam,
Passavam por rolos pesados, assavam em alta temperatura. O objetivo era quebrar as fibras duras, tornar o farelo palatável, criar algo que as pessoas pudessem realmente comer. Depois de muitos experimentos e alguns acidentes felizes, eles criaram os primeiros flocos de cereal. E olha só a ironia. O ingrediente principal desses flocos era exatamente aquilo que os moinhos estavam jogando fora: farelo de trigo, resíduo industrial, lixo. Mas agora, com um pouco de processamento e muita criatividade, aquilo estava sendo servido como comida saudável em um sanatório de elite. E Kellogg não estava sozinho. Charles William Post, outro reformador de saúde, que havia sido paciente no sanatório de Kellogg, viu o potencial comercial dessa ideia. Post era um gênio do marketing. Ele percebeu que não bastava criar um produto. Era preciso vender uma história, uma promessa, um sonho. E foi exatamente isso que ele fez. Post lançou sua própria linha de cereais, começando com o Grape Nuts, em 1897. E ele fez algo revolucionário. Ele não vendia o cereal como comida. Ele vendia como medicina. Os anúncios de Grape Nuts prometiam de tudo: cura para apendicite, alívio para malária, prevenção de tuberculose, fortalecimento do sangue, clareza mental. Esses anúncios não tinham nenhuma base científica real, mas eles usavam linguagem que soava científica, falavam de nutrientes, de digestão, de vitalidade, e o público comprava. Literalmente, as vendas explodiram. Logo, Will Keith Kellogg se separou do irmão e fundou sua própria empresa, a Kellogg Company, em 1906. Ele lançou o Corn Flakes e seguiu a mesma estratégia de Post: marketing agressivo, promessas de saúde, endossos médicos questionáveis. E funcionou. Em poucas décadas, aquilo que era lixo descartado de moinhos se transformou em um dos setores mais lucrativos da indústria alimentícia americana. Mas vamos ser claros sobre o que realmente estava acontecendo aqui. Do ponto de vista nutricional, esses primeiros cereais eram, na melhor das hipóteses, neutros. Na pior, eram enganosos. Sim, eles continham fibras. Isso era verdade. Mas o processamento intenso, o calor extremo, a pressão, tudo isso destruía grande parte dos nutrientes naturais presentes nos grãos integrais. E muitos dos primeiros cereais eram altamente refinados, adoçados, processados, ao ponto de perderem qualquer semelhança real com o alimento original. O farelo que era vendido como rico em fibras, muitas vezes vinha de grãos que já haviam perdido a maior parte de seus óleos naturais, vitaminas e minerais durante o processamento. Mas o marketing não falava sobre isso. O marketing falava sobre regularidade, sobre energia, sobre vitalidade. E usava imagens de fazendas, de campos de trigo dourado, de saúde radiante. A realidade era que as pessoas estavam pagando caro por um produto feito de sobras industriais que antes eram jogadas fora ou vendidas como ração de porco. E o mais impressionante é que elas acreditavam que estavam fazendo algo bom para si mesmas. Essa foi a genialidade do marketing. Não era apenas vender um produto, era vender uma identidade, um estilo de vida. A ideia de que consumir cereais no café da manhã te tornava moderno, saudável, inteligente. E essa narrativa foi tão bem construída que se tornou parte da cultura americana e depois da cultura global. E aqui está a parte que realmente deve te fazer pensar. Quanto dessa história mudou?
Se você for ao supermercado hoje e olhar para o corredor de cereais, vai ver centenas de caixas coloridas, cada uma prometendo algo diferente: mais fibras, menos açúcar, grãos integrais, orgânico, sem glúten, superalimentos. As palavras mudaram, mas a estratégia é exatamente a mesma. Pegar ingredientes baratos, muitas vezes subprodutos de outros processos industriais, processar intensamente, adicionar açúcar, sal, aromatizantes, corantes, embalarem em uma caixa bonita e vender como saúde. E funciona. A indústria de cereais movimenta bilhões de dólares por ano. E grande parte desse lucro vem de produtos que custam centavos para produzir, mas são vendidos por valores muito superiores porque carregam a promessa de saúde. Vamos pegar um exemplo concreto: os cereais integrais modernos. Muitos deles são feitos com farelo de trigo, farelo de aveia ou outras fibras extraídas durante o processamento de grãos. Tecnicamente, você está comendo a mesma coisa que Kellogg e Post começaram a vender há mais de 100 anos: subprodutos. A diferença é que agora existe toda uma ciência de marketing por trás. Rótulos coloridos, alegações aprovadas por órgãos reguladores, estudos financiados pela própria indústria mostrando benefícios seletivos. E o consumidor médio não tem ideia de que está pagando caro por algo que, historicamente, era considerado lixo. E tem mais: muitos cereais modernos são tão processados que os fabricantes precisam adicionar vitaminas e minerais de volta artificialmente. Eles chamam isso de fortificação. Mas pense nisso por um momento. Você pega um grão integral naturalmente rico em nutrientes. Você o processa tão intensamente que destrói a maior parte desses nutrientes. E então adiciona versões sintéticas de volta e vende isso como saudável. É como demolir uma casa e depois colocar uma fachada bonita e chamar de reforma. E o mais assustador é que gerações inteiras cresceram acreditando que cereais processados são a base de um café da manhã saudável. Escolas ensinam isso. Governos colocam cereais nas pirâmides alimentares. Médicos recomendam. Pais servem para seus filhos todos os dias. Tudo isso construído sobre uma fundação de marketing que começou há mais de 100 anos com a venda de resíduos industriais como alimento medicinal. Então, o que você pode fazer com essa informação? Primeiro, comece a ler rótulos com olhos críticos. Não se deixe enganar por palavras como natural, integral ou saudável. Essas palavras são ferramentas de marketing, não garantias nutricionais. Olhe a lista de ingredientes. Se você vir açúcar entre os 3 primeiros ingredientes, não é saudável. Não importa o que a caixa diga. Se você vir uma lista enorme de aditivos que você não consegue pronunciar, pergunte-se se isso realmente parece com comida de verdade. Segundo, considere voltar aos básicos: aveia integral cozida, frutas frescas, ovos, pão integral de verdade, feito com poucos ingredientes. Essas opções podem não vir em caixas coloridas, com mascotes sorridentes, mas elas não têm uma história sombria de terem sido lixo industrial um dia. Terceiro, questione as narrativas. Quando alguém te disser que um produto processado é saudável, pergunte-se quem está lucrando com essa afirmação. Pesquise, investigue. Não aceite tudo pelo valor de face, só porque está impresso em uma embalagem bonita.
ou porque um comercial na televisão te disse. E, finalmente, entenda que você não está sozinho. Milhões de pessoas foram enganadas por décadas. Gerações inteiras cresceram comendo produtos que eram vendidos como nutritivos, quando na verdade eram apenas lucrativos. Mas agora você sabe a verdade. E conhecimento é poder. O poder de fazer escolhas melhores. O poder de não ser manipulado. O poder de alimentar seu corpo com comida de verdade, não com lixo industrial disfarçado de saúde. A história dos cereais de café da manhã não é apenas sobre comida. É sobre como corporações podem moldar percepções, criar necessidades e lucrar com nossa ignorância. É sobre como o marketing pode ser mais poderoso do que a verdade. E é sobre como, mesmo depois de mais de 100 anos, ainda estamos caindo nos mesmos truques. Então, da próxima vez que você abrir aquela caixa de cereal colorida, lembre-se de onde ela veio. Lembre-se de que aquilo que você está prestes a comer começou sua jornada como resíduo descartado de um moinho industrial. E pergunte-se se isso é realmente o que você quer colocar no seu corpo, porque você merece mais do que lixo embalado como saúde. Você merece a verdade. E agora, você a tem. Se esse vídeo abriu seus olhos para essa realidade escondida, deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essa verdade que a indústria não quer que você saiba. E se você ainda não é inscrito no canal O Lado Oculto da Comida, se inscreva agora e ative o sininho de notificações, porque toda semana eu trago novas investigações sobre os bastidores da indústria alimentícia, segredos, conspirações e verdades documentadas que vão mudar completamente a forma como você enxerga sua alimentação. E já que você descobriu a verdade sobre cereais, você precisa assistir ao próximo vídeo que eu preparei sobre como o açúcar branco se tornou o veneno mais defendido por lobbies poderosos. Ou então, o vídeo sobre como a margarina era literalmente um subproduto da fabricação de velas. Eu vou deixar essas investigações aqui na tela para você continuar descobrindo o lado oculto da sua comida. Deixe nos comentários qual alimento você quer que eu investigue a seguir. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que come cereal todo dia achando que está sendo saudável. Ela precisa saber disso. Aqui é o lado oculto da comida, desenterrando as verdades que a indústria enterrou. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, questione tudo o que está no seu prato.